Oi, você sabe por que existem pessoas necessitadas? Fica comigo e você vai ficar sabendo um pouquinho mais do que Deus pensa a respeito das pessoas que têm necessidade, ok? Até mais. Olá, tudo bem? Vou ler um texto aqui, fica lá em Lucas, capítulo 6, o verso 38, que diz assim: Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, porque com a medida que você medir, você também será medido. E o que eu quero compartilhar com você aqui agora é um pensamento que me veio hoje logo pela manhã, né, onde o Senhor falou comigo a respeito de boas ações. E Deus falou assim que nenhuma boa ação ela fica sem recompensa e que os mais pequenos atos de bondade é que vão fazer a diferença na vida das pessoas e na sociedade. Então nós estamos vivendo dias de muita religiosidade, as pessoas falam muito em Deus, em deuses, em religião, em, sei lá, o centro de Deus dentro do homem, que tem um lugar na mente do homem que é só para Deus. Mas em meio a tudo isso de religião, a gente tem que parar e pensar a respeito das pessoas que são necessitadas. Quantas vezes a gente se depara com uma pessoa que tem uma necessidade urgente, de repente vem um pedinte, de repente tem alguém que aparece na nossa porta e precisando de alguma coisa. Não estou falando só de um mendigo, de algum pedinte, mas de repente um vizinho, um parente, um amigo te liga, te manda e aparece com situações que você fica um tanto assim desconcertado, meio constrangido. O Senhor falou para mim que essas situações elas são criadas por Ele para nos dar a oportunidade de nós sermos felizes, não é? Como diz lá a palavra, né? Ser bem-aventurado. Bem-aventurado é ser feliz. Porque eu me lembro de uma época que eu estava assim meio ocioso, sem ter muito o que fazer. E um dia eu saí de casa assim meio à toa. E andando pela rua eu peguei e falei pro Senhor, Senhor, o que eu vou fazer hoje? Aí na mesma hora tocou o telefone e era uma irmã que há pouco tempo tinha perdido não só a mãe dela, né, que tinha falecido, mas na sequência o pai dela teve um infarto fulminante e também foi recolhido, né? Foi para a eternidade lá com o Senhor. E ela me ligou e falou, olha, eu tô com um problema aqui em casa, que eu tô com um rato aqui, você não quer vir me ajudar aqui a achar esse rato? Aí eu peguei, tá bom, vou passar aí. Voltei de onde eu estava para a casa dela e começamos a procurar o rato. E essa busca do rato acabou virando uma limpeza geral na casa dela, com direito a chamar o pessoal da rua, os vizinhos, fazer doação das coisas que tinha lá que sobrou, que não ia mais usar, as coisas da mãe dela, do pai, enfim, um monte de coisa. Até eu mesmo acabei saindo de lá abençoado. E eu me lembro que eu saí dali muito feliz. Por quê? Porque eu estava ocioso e de repente apareceu uma janela de oportunidade para eu praticar a boa obra, para eu fazer aquilo que a Bíblia diz que ficou para nós fazermos, que são boas obras, boas ações. E o que muito está faltando hoje é isso. As pessoas estão vivendo muito a religião, a religiosidade, a questão das doutrinas, mas a Bíblia fala que nós não temos que ser somente ouvintes da palavra, mas também assíduos praticantes. O praticar ele é melhor do que você pregar, falar, ensinar e querer mostrar para as pessoas a respeito da Bíblia ou da palavra, porque o Senhor ele nos dá oportunidades. Então, quando você se depara com uma situação de necessidade de alguém e você tem a condição, de estar ajudando, você não deve se negar. Você tem que ir lá e procurar fazer sempre aquilo que for assim melhor, mais urgente. Porque toda boa ação tem um propósito bem definido no reino de Deus. Certo? A Bíblia fala que todo dom perfeito, que toda boa dádiva, ela vem do céu, do Pai das luzes, num reino de luz. Então, se você é iluminado para fazer uma boa ação, independente da sua religião, nós cremos que Deus está movendo você nessa ação. E essa atitude, além de abençoar as pessoas a quem você está estendendo a mão,
também vai te abençoar. De alguma forma, porque o amor, ele não é um sentimento, né? O amor é algo assim, eu amo o meu filho, eu não dou para o meu filho o que ele quer, justamente por amar ele. Eu dou para ele aquilo que ele precisa. Então, quando eu me divido, eu dou, né? Começamos falando na palavra, dai e ser vos dado. Então eu me dou em tempo, eu me dou em dinheiro, eu me dou em alguma coisa, eu me disponho a ajudar alguém. Então ali abre-se uma janela para eu ficar feliz, porque eu vou ficar contente de ter podido ajudar alguém, estender a mão para alguém, e ainda vai se abrir uma janela de oportunidade para Deus estar operando ao nosso favor. Como eu, certa vez, antes de eu casar, eu estava em casa lá onde a Gemma me ligou, que hoje no caso é minha sogra. Ela me ligou, pastor Elmo, não dá para você me fazer uma campanha na minha casa? Falei, vou, irmão, tudo bem. E eu fui lá na casa dela, comecei a fazer a campanha, e dali, depois teve um culto de ação de graças, a apresentação do filhinho da Camila, do Joãozinho, e ali eu conheci a Camila, e acabou que o quê? Nós começamos a namorar, nós vamos e casamos, quer dizer, de uma coisa inusitada, simplesmente eu acolher o desejo dela de fazer uma campanha na casa dela, né, que no caso era uma atitude espiritual que a gente estava praticando, mas houve um benefício. Então Deus, ele vai, conforme a nossa atitude de nos dar, de nos abrir para as pessoas, nós abrimos também a oportunidade para Deus vir e nos dar, não o que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. Então eu dou para o meu filho não o que ele quer, mas aquilo que ele precisa. Ele quer o melhor celular, eu dou o celular que cabe no meu bolso, mas que também vai servir para ele ser abençoado naquilo que ele precisa, ou que ele acha que ele precisa. É um exemplo. Então eu quis compartilhar isso com os irmãos, porque foi forte que Deus falou no meu coração. E ele fez lembrar aquele versículo que fala, vós tirareis o velho da colheita para dar lugar ao novo. Então quando eu ensino muito isso aqui em casa, se vamos supor, você tem uma roupa e você não gosta mais ou não serve mais, pega e doa. Então muitas vezes nós temos sido abençoados assim, a gente doa, daí a pouco nos dão, a gente consegue comprar, né? E as coisas vão acontecendo assim. Porque se você deixa parado lá, comparar a água, né? A água parada cria lodo, limo, mas se a água correr, ela oxigena. Então tem que fazer as coisas andarem, tem que fazer as coisas circulares. Às vezes você está aí numa situação difícil, mas você não sai, não se dá, você não se doa. E não dá a oportunidade de abençoar alguém, de ser abençoado e de abrir, assim, vamos dizer, o coração. De abrir o coração para Deus mover o universo, né? Para que confluam as coisas e as coisas boas que você precisa cheguem até você. Amém? Não esquece de se inscrever no canal e de clicar no sininho para receber nossas notificações. Vai lá também no Facebook, Apóstolo Elmo, lá e deixa o teu joinha, a tua curtida e nos ajuda a divulgar esse trabalho, tá ok? Obrigado por vir até aqui e até logo. Até mais.